Hoje eu trouxe um assunto interessante, um pouco raro, mas que faz parte do diagnóstico diferencial de muitas outras doenças. Falar das vasculites, então, é um assunto assim que interessa aos pacientes e aos médicos, porque o diagnóstico diferencial dessas doenças é com uma gama muito grande de doenças, são às vezes leves, mas às vezes são graves. As vasculites têm um potencial de se tornarem graves, né, se não diagnosticadas, então isso é importante também, fazer o diagnóstico das vasculites o mais rapidamente possível, pelo potencial que elas têm de trazer danos ao paciente. Então, a vasculite é um grupo heterogêneo de doenças, as vasculites, né? Normalmente esses assuntos, quando nós falamos de vasculites sistêmicas, nós estamos falando de doenças de causa desconhecida, mas as vasculites podem ter causa, sim. Por exemplo, as vasculites podem ser causadas por algumas infecções, hepatites, HIV, por exemplo, algumas bactérias também têm possibilidade de gerar vasculites. Também as doenças reumatológicas, como o lúpus e a artrite reumatoide e a síndrome de Sjögren, também podem cursar com vasculites. Nesses casos, então, nós sabemos as causas, né, da vasculite. Mais raramente, tumores hematológicos também podem cursar com vasculites. Mas nós não vamos falar de causas secundárias de vasculite, né, que seriam esses casos que eu elenquei. Nós vamos falar de causas primárias de vasculites. São consideradas, então, vasculites sistêmicas. Elas não são doenças comuns. De todas elas, existe uma mais comum que chama-se arterite de células gigantes, ou também conhecida como arterite temporal. Então, esta é uma arterite um pouco mais comum. As demais são mais raras, mas elas aparecem durante a vida, enfim, da população, né? E os médicos e os pacientes devem estar atentos a essa possibilidade, né? O que a vasculite é, definindo ela do ponto de vista assim, de patologia, né? A vasculite nada mais é do que a inflamação da parede do vaso. Imaginem, né? Nós temos vasos sanguíneos em todo o nosso corpo, e eles levam o sangue do coração até a periferia, em todos os órgãos, e também esses vasos trazem de volta o sangue para o coração. Então, as vasculites podem afetar qualquer tipo de vaso sanguíneo, né? Desde vasos grandes, vasos médios e vasos pequenos, desde vasos venosos, arteriais, grandes, e os capilares também. Então, essa inflamação da parede do vaso, ela tem um potencial de gerar, em primeiro lugar, a obstrução do vaso, levando à falta de sangue e oxigênio para o tecido distal àquela inflamação daquele vaso. O processo vasculítico pode romper o vaso e causar também sangramentos. É o que a gente vê, por exemplo, em manifestações cutâneas de vasculites, como púrpura, algumas púrpuras, né, palpáveis. Além disso, a longo prazo, não rompendo o vaso, pode enfraquecer o vaso e gerar naquela região um aneurisma, que é uma dilatação do vaso e que mais tarde pode romper. Então, normalmente as manifestações clínicas da vasculite se dão por alguma dessas complicações, né? As causas de vasculite, então, nós não sabemos as causas, né? O sistema imunológico está envolvido em boa parte delas, sim, né? Seja através de uma ação mais de células da imunidade, seja ação mais por complexos imunes, antígeno-anticorpo, que se depositam em vasos, né, estão por trás desse processo todo. Às vezes a gente consegue identificar, por exemplo, por uma vasculite de pequenos vasos, chamada crioglobulinemia, ela está muito associada ao vírus da hepatite C, por exemplo, mas na maioria das vezes a gente não consegue definir a causa. Então, como é que nós classificamos as vasculites do ponto de vista prático mesmo, assim? Como é que o médico vê para fazer um diagnóstico primeiro sindrômico dessa doença e depois mais etiológico? As vasculites, elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho do vaso que elas afetam. Por exemplo, grandes vasos, exemplo a aorta, esse vaso que sai do coração, e os ramos dela, como as carótidas
as subclávias, são grandes vasos ali arteriais. Há algumas vasculites que preferem afetar esses vasos, como por exemplo a arterite de Takayasu, que é uma arterite rara, muito rara, ocorre mais na Ásia e afeta esses grandes vasos, mas em mulheres jovens, né, entre 20 e 40 anos. Essa também é uma outra forma de classificar as vasculites de acordo com a idade que elas preferencialmente afetam as pessoas. Mas voltando ao tamanho dos vasos, né, a arterite, por exemplo, de células gigantes, ela afeta também principalmente os ramos da carótida comum, principalmente a carótida externa, né? Então, vasos que vão para a região do couro cabeludo, que nutrem a língua, que nutrem os músculos mastigatórios, né? Esses vasos são afetados nessa vasculite que afeta preferencialmente indivíduos com mais de 70 anos, brancos, caucasianos. Então, essa vasculite, que é a mais comum vasculite de todas, né? Normalmente é um paciente idoso que apresenta dor de cabeça, apresenta dor para mastigar, às vezes, infelizmente, há um envolvimento de uma artéria do olho, tendo potencial de levar à cegueira. Essa é uma doença, então, mais comum, vamos dizer assim, comparada às outras vasculites. E são duas vasculites que afetam grandes vasos. Nós temos também duas vasculites que preferencialmente afetam vasos médios. A poliarterite nodosa, que é uma doença que já foi muito mais diagnosticada no passado, agora menos, porque se imaginava que casos de poliarterite nodosa, se imaginava que eram casos de poliarterite nodosa, mas depois se viram que eram outros tipos de vasculite com o desenvolvimento do conhecimento. E uma doença que afeta crianças chamada doença de Kawasaki, uma doença que ocorre em crianças, basicamente, com alterações na língua, na face, ínguas também, e com potencial de envolver as artérias do coração. Depois nós temos um grupo de vasculites que preferencialmente afetam pequenos vasos. Nesse grupo estão agrupados então várias doenças, como por exemplo as vasculites ligadas ao ANCA, que são anticorpos direcionados contra antígenos celulares de leucócitos, né? Por isso ANCA em inglês. E essas vasculites ligadas ao ANCA são três: poliangeite microscópica, a poliangeite com granulomatose, ou melhor, granulomatose com poliangeite, antigamente conhecida como granulomatose de Wegener, né? E a poliangeite granulomatosa eosinofílica, que está frequentemente associada à asma ou à rinite, a rinocinusite. Então, as vasculites ligadas ao ANCA, elas foram descritas mais recentemente, quando esse anticorpo foi descoberto, então são chamadas vasculites ligadas ao ANCA. Essas vasculites, elas têm em comum envolver o pulmão e o rim. Pessoas que apresentam doenças que afetam o pulmão e o rim ao mesmo tempo, ou de forma, primeiro um, depois outro, deve-se suspeitar dessa doença, dessa família aí. E também envolvimento das vias aéreas superiores. É bastante comum, principalmente na poliangeite granulomatosa, envolver os seios da face, o ouvido médio, a mastoide, né, o nariz. Esses sintomas podem sugerir esse tipo de vasculite. Ainda nas vasculites de pequenos vasos, nós temos a púrpura de Enoch-Schönlein, ou vasculite por IgA, que é o nome mais moderno, ocorre mais em garotos, adolescentes e crianças, né? E com envolvimento cutâneo, por isso púrpura, né? E envolvimento gastrointestinal também, e mais raramente envolvimento renal. Existe também a vasculite crioglobulinêmica, que é uma vasculite associada à formação de anticorpos que tem como característica se agruparem no frio e se desagruparem ao reaquecimento. Muitas dessas vasculites estão associadas ao vírus da hepatite C e mais raramente ao vírus da hepatite B. Temos também a vasculite hipocomplementêmica ou vasculite anti-C1Q, que é uma vasculite que se acompanha de urticária e púrpura, né? E baixa do complemento.
Ainda nas classificações de vasculites, nós temos algumas vasculites que têm envolvimento vascular variável, como a síndrome de BC, por exemplo. E também vasculites que afetam apenas um órgão, como, por exemplo, vasculites que afetam os vasos só do sistema nervoso central ou só da pele. Então, esse é basicamente o grupo de vasculites. Então, elas são classificadas basicamente pela predileção de envolver determinado tamanho de vaso, porém há mistos. Por exemplo, uma vasculite que afeta vaso grande pode, de forma menos frequente, afetar vasos menores, e vasculites que afetam vasos pequenos podem também afetar vasos maiores. E às vezes não é tão simples a diferenciação entre elas por causa dessa característica, né? Uma coisa interessante que eu acho falar também sobre os sintomas, né? Quando que você deve suspeitar de uma vasculite? As vasculites, elas são doenças sistêmicas. Então, o paciente com vasculite, normalmente ele tem um quadro mais subagudo, assim, com algumas semanas de evolução, né? Normalmente o quadro clínico não aparece assim com sintomas de 1, 2, 3 anos. Pode acontecer, mas é incomum. E é muito comum haver sintomas gerais, como, por exemplo, perda de apetite, emagrecimento, cansaço, febre. Esses sintomas gerais são bastante comuns nas vasculites. Então, praticamente todas têm esta característica de dar sintomas gerais no paciente. O paciente realmente ele está doente, né? Bastante doente fisicamente. E cada uma dessas vasculites vai ter uma predileção por áreas do corpo, né? Por exemplo, como eu comentei, as vasculites ligadas ao ANCA, elas dão frequentemente sintomas pulmonares, né, e renais. Então, sintomas pulmonares, tosse, falta de ar, pneumonias de repetição, também sinusopatia crônica com crosta saindo do nariz, alterações auditivas que persistem apesar do tratamento com vários antibióticos. Então, manifestações pulmonares e renais aparecem mais nessas vasculites. Por exemplo, as vasculites de grandes vasos, elas vão se manifestar por claudicação, que seria dor ao uso de um membro, principalmente membro superior, né? Que não é muito comum claudicação em membro superior, mas as vasculites podem dar, principalmente essas vasculites de grandes vasos. Cefaleia, dor de cabeça na arterite temporal, dor para mastigar. Voltando ainda às vasculites ligadas ao ANCA, manifestações oculares também são comuns, como episclerite e esclerite. Então, a esclerite frequentemente indica uma vasculite de base, uma doença sistêmica que está afetando os vasos da esclera. Outra manifestação que deve lembrar sempre uma vasculite são as neuropatias. Tanto neuropatias afetando vários nervos dos membros inferiores e membros superiores, como uma neuropatia muito característica de vasculite chamada mononeurite múltipla. Essa mononeurite múltipla ela normalmente se manifesta com a queda súbita do pé, com perda de força para puxar o pé para cima ou queda do punho. Eu já vi alguns casos dessa forma, né? Ainda o envolvimento cutâneo, né? Então, envolvimento cutâneo é bastante comum nas vasculites. Há várias formas de manifestação cutânea das vasculites: nódulos, áreas isquêmicas, como perda da ponta do dedo, áreas necróticas em ponta de dedo, e também uma situação bastante comum é a púrpura palpável, principalmente nos membros inferiores, que a gente chama de púrpura dependente, né? Porque pela pressão hidrostática aumenta o sangramento nessa região pela lesão dos vasos cutâneos. Então, as manifestações são bastante amplas. Eu estava esquecendo, manifestações articulares também são comuns, mialgias, dores musculares, artrites, né? Também são manifestações relativamente comuns das vasculites. Por exemplo, a arterite temporal, né, essa vasculite mais comum, em 50% das vezes ela vem acompanhada de um quadro reumatológico chamado polimialgia reumática, em que dói e há muita rigidez na cintura dos ombros e da cintura dos quadris, nós chamamos de cintura pélvica e escapular. Normalmente é um vovô com mais de 70, 80 anos,
com muito dolorimento, muita rigidez, né? Esse quadro frequentemente está associado à vasculite de células gigantes ou arterite temporal. O diagnóstico, então, das vasculites, ele é um diagnóstico complexo. A primeira coisa que pode facilitar o diagnóstico de uma vasculite é pensar que possa haver uma vasculite de base. Então, o profissional de saúde ele deve sempre considerar essa possibilidade de que haja uma vasculite de base para os sintomas gerais dos nossos pacientes. Então, ele deve conhecer as principais manifestações das vasculites que vão despertar nele, então, quando ouvir a queixa do paciente, essas hipóteses. Então, esse diagnóstico é baseado na clínica do paciente, né? E também no exame físico, encontrar ausência de pulsos, por exemplo, nas vasculites de grandes vasos, né? Áreas necróticas e em vasculites de médios vasos, estou dando alguns exemplos, né? Ou envolvimento glomerular renal também, ou pulmonar, hemorragia pulmonar, por exemplo, quadros neurológicos. Então, no exame físico você pode detectar, objetivar esses achados do exame físico. E depois é bastante comum nós usarmos exames complementares, né? Então os pacientes, no mínimo, precisam fazer uma bateria de exames de sangue, como hemograma, plaquetas, exames de inflamação, exames de urina, de função do fígado, né? Alguns exames para afastar causas secundárias de vasculite, quando você suspeita de uma doença difusa do tecido conjuntivo, como lúpus ou síndrome de Sjögren, tá? E também exames de imagens. Por exemplo, as vasculites de grandes vasos, né? O exame de imagem tem muita importância no diagnóstico delas, principalmente porque é difícil fazer uma biópsia de uma artéria grande, né? Para não dizer praticamente impossível. Na arterite temporal, é possível fazer biópsia da artéria temporal e se chegar a esse diagnóstico. Podemos usar antes disso um ultrassom nessa região para detectar algumas alterações típicas que podem ocorrer no ultrassom e ele pode localizar o melhor local para fazer a biópsia depois. Mas, voltando à imagem, esses vasos grandes, aorta, carótida, os troncos, né? Os troncos braquioencefálicos, né? Subclávias, essas artérias, né, são vistas melhor por imagem, como por exemplo angiotomos, angiorressonâncias ou ecodoppler desses vasos. Também o PET-CT pode ser usado e também depois a angiografia padrão pode também ser útil para esses diagnósticos de envolvimento de grandes vasos. Já as vasculites de pequenos vasos, as imagens não permitem visualizar os vasos, né? Não tem resolução para isso. Então, nas de pequenos vasos, a biópsia, com exceção da arterite temporal, como eu comentei, a biópsia tem um papel importante no diagnóstico dessas doenças, né? Então, a biópsia normalmente que melhor dá resultados é a biópsia de pele ou renal ou de nervo e também às vezes de pulmão precisa ser feita para confirmar o diagnóstico, porque não fazer esse diagnóstico corretamente ou fazer o diagnóstico sem ter toda a segurança, né, pode acarretar um risco maior para o paciente por causa do tratamento, porque o tratamento das vasculites muitas vezes são tratamentos bastante efetivos, mas tem seus riscos, né? Envolvem corticoide em dose alta, imunossupressão, com as complicações como osteoporose e infecções. Todo esforço deve ser feito para documentar a vasculite com material histológico, com biópsia, né? Mas há algumas exceções em que nós podemos fazer o diagnóstico clínico quando há muitas certezas, assim, há muitos outros dados clínicos e laboratoriais que permitem o diagnóstico mesmo sem biópsia. Bom, em relação ao tratamento dessas doenças, né,
O tratamento, quero só salientar que eu estou falando de forma assim, uma abordagem das vasculites, né? Não estou falando especificamente de uma vasculite. O tratamento, então, envolve a definição desse diagnóstico, envolve avaliar o órgão que está sendo afetado e a gravidade desse órgão, para que a gente possa decidir a terapêutica. A terapêutica usualmente exige medicamentos, né? E normalmente são medicamentos imunossupressores que nós usamos. Muitos deles nós usamos corticoide, às vezes, algumas vezes em doses altas, necessárias no começo do tratamento. Aliás, tem esse conceito para algumas vasculites, que existe um período de tratamento chamado de indução, que é um período que varia de 3 a 6 meses, em que você usa um tratamento mais agressivo, e depois 3 a 6 meses você faz um tratamento mais de manutenção. Essas drogas, então, como eu comentei, envolvem frequentemente corticoide em doses altas, e nesses casos nós temos que cuidar com as complicações como osteoporose, catarata, infecções, diabetes, hipertensão, ganho de peso que os corticoides podem dar, né? Tentar minimizar esses para-efeitos, mas muitas vezes é necessário usar. Também, frequentemente, a gente associa imunossupressores, né? Vários imunossupressores se mostraram bastante eficientes em algumas vasculites. Por exemplo, a ciclofosfamida e o rituximab, né? São drogas, uma sintética, a ciclofosfamida, outra biológica, o rituximab, são drogas que funcionam muito bem nas vasculites ligadas ao ANCA. Já outros imunobiológicos, como o tocilizumab, podem ser usados na vasculite de células gigantes, por exemplo, frequentemente com o uso de corticoide. Essas drogas, então, ajudam a controlar melhor essas doenças e também a nós, médicos, usarmos menos corticoide para os nossos pacientes, o que é um benefício a mais, né? Às vezes nós precisamos usar doses mais altas, mas por um período curto, quando nós associamos essas medicações. Então, drogas muito usadas no período de indução, seria, como eu comentei, a ciclofosfamida, o rituximab, e depois as drogas mais usadas em manutenção incluem o micofenolato mofetil, a azathioprina e o metotrexato. Lembrar que essa imunossupressão é potente, então cuidados com infecções, a quimioprofilaxia para tuberculose, caso o paciente seja portador, tenha a tuberculose latente, né? Sem a doença, mas com a bactéria presente, ou com hepatite B, tem que ter a ver bastante cuidado com essas medicações, se essas comorbidades estão associadas. Esse tratamento, usualmente, ele é por um período longo, as vasculites algumas delas tendem a recidivar, então não é raro a recidiva. Então, uma questão importante no tratamento é a educação do paciente para que ele faça um acompanhamento regular da sua doença, a longo prazo. Algumas delas regridem e desaparecem, e outras, quando você vai retirando a medicação, elas retornam. Então, o acompanhamento a longo prazo é fundamental. Quanto ao prognóstico dessas doenças, elas são doenças crônicas. Algumas têm um curso autolimitado, outras têm um curso crônico, recidivante, recorrente. Algumas têm potencial de grande dano nos órgãos, né? Por exemplo, as vasculites ligadas ao ANCA, principalmente as não tratadas, elas têm potencial de gerar um dano grande a nível de vias aéreas superiores, com sequelas depois, a nível de pulmão e de rim também, principalmente. Muitas delas, das formas mais graves não tratadas, levarão o paciente à insuficiência renal, com a necessidade de fazer diálise e transplante. Então, são doenças raras, mas doenças com um potencial grande de danos para o paciente, inclusive danos residuais. Mesmo a doença sendo controlada, pode ficar algum dano, alguma perda de função renal, alguma lesão crônica no pulmão, nas vias aéreas, no ouvido. Esse dano tem que ser minimizado, o diagnóstico precoce ajuda. Eu acho que era isso que eu tinha para falar de uma forma abrangente das vasculites, um assunto bastante interessante, mas bastante heterogêneo, bastante diverso. E agradeço aqueles que estão me acompanhando agora e que virão essa live aí no futuro, que estará disponível no meu Instagram. Tá? Um abraço a todos, boa semana e muito obrigado.